Durante essas saídas do corpo, Ricardo, eu comecei a ver alguns dos amigos que tinham desencarnado. Caramba. E eu percebi que eles estavam vivos em outro plano. E veja, eu não frequentava lugar nenhum, eu não tinha doutrina nenhuma para me dizer o que estava acontecendo. Eu estava tendo uma saída do corpo. E um erro que muita gente comete: esse cara está falando de saída do corpo, ele deve ser espírita, ou vai que ele mexe, gosta da Umbanda, ou ele é meio ocultista. As pessoas te rotulam Colocam rapidamente. caixinhas. E outra coisa, ainda chega alguém e fala assim: você que mexe com essas coisas, ou tipo assim, e você que está metido com essas macumbarias. As pessoas rotulam por ignorância, tá? O ser humano tem um conjunto de experiências que, se não tiver explicação, ela fica muito confusa. E como que uma pessoa pode, em geral, por exemplo, você sempre teve experiências espiritualistas, né, tal, mas a maior parte dos seres humanos, nós meros mortais aqui, a gente nunca teve... Teve sim, aí só que talvez a gente não tenha percebido. Não percebeu, exatamente. Eu, quando comecei, eu tinha 15 anos, Maurício. Uhum. E era década de 70, não tinha nada para eu ler, não tinha ninguém com quem eu conversar. Então eu acordava e sentia uma série de sintomas que quem estiver assistindo vai identificar. Eu não conseguia me mexer. Acordava paralisado. A paralisia do sono? É a paralisia do sono. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para o meu pai vir me socorrendo, saía sono e eu totalmente paralisado. Até que eu recuperava o movimento com uma taquicardia. Hoje, a medicina chama isso aí de paralisia do sono, que é um nome mais recente. Mas, naquela época, década de 70, eu não tinha com quem conversar. E minha mãe era muito religiosa e dizia que era o diabo me agarrando durante o sono. Caramba. E, na verdade, você está dormindo, seu metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais saem da vigília para o cochilo, para o sono leve, para o sono profundo. Então, o metabolismo está numa condição diferente da vigília. Você desperta antes que o metabolismo tenha ativado. Isso é chamado de estado alterado da consciência. Você acorda, dá o comando, o corpo não responde. Isso está explicado. Uhum. E aí você se apavora. O pavor, o que é que ele faz? Dispara a adrenalina. E a adrenalina, o que é que ela faz? Acelera o batimento. Então você está paralisado. Acordou, bateu medo, você... de repente... Aí alguém fala, você não rezou? Olha aí, alguma coisa te agarrou. Eu comecei a escutar esse tipo de coisa e na época eu não sabia a explicação. Depois, com o tempo, por observação minha e estudando várias áreas, eu comecei a entender e descobri que um monte de gente tinha a mesma paralisia, mas todo mundo tem medo. Ninguém fez isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer um... E acordei paralisado. Deixe-me observar calmamente o que é isso. Ninguém faz isso, porque na hora que ela acorda, percebe, ela quer se mexer a qualquer custo, mas ela não parou para olhar o que causa aquilo. Eu parei para olhar. E aí eu descobri que se eu não tentasse me mexer, eu sentia uma espécie de dilatação energética, logo a seguir eu me sentia flutuando e via meu corpo sem eu estar dentro. Então... no início eu tinha medo, eu tinha 15 anos e acordava paralisado, até que eu descobri que a paralisia do sono, que na época nem tinha nome para isso, favorecia uma saída do corpo. Até que um dia, eu já tinha 16 anos, eu encontrei um livro chamado Projeção do Corpo Astral, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Esse livro é original, publicado na América do Norte em 1929. O autor se chamava Silva Muldon, junto com o coautor, que era o Hiruot Carrington. E quando eu peguei esse livro na mão, sabe quando você percebe que alguém está falando a verdade ou escreveu a verdade, porque você já sentiu aquilo? Quer dizer, eu senti algo, aí eu falo para o Bruno fala, não acredito nisso. Aí falo para o Ricardo fala, não acredito nisso. Aí eu falo para você, se você já sentiu o que eu senti, fala, eu também sei. Então, eu descobri na literatura desse cara que ele tinha as mesmas coisas igual eu. Falei, não tô maluco, tem outro. E ele então cunhou um nome em 1929, não havia o termo paralisia do sono. Ele chamou de catalepsia astral. Caramba. Quer dizer, uma paralisia do campo espiritual, não do campo humano. Então é legal poder explicar. Sim. Veja, vamos supor que o Bruno que está ali é alérgico a uma toxina de inseto. Ele foi ferroado por esse inseto. Vai dar um processo alérgico. Ele pode ficar empolado, mas em alguns casos a toxina pode criar um problema tal que ele cai duro no chão, não consegue se mexer, a musculatura enrijece, se não correr para o hospital ele vai morrer. Então, é possível ter uma paralisia física, uma catalepsia física,
por um processo alérgico. O ferrão de um inseto causou uma reação alérgica. Tá. Então, o Bruno está ali paralisado. A gente está esperando o SAMU chegar. Se a gente apertar o braço do Bruno, tá duro. Aperta o abdômen, tá duro, porque a musculatura tá... Tá. Maurício acorda de madrugada paralisado. Ricardo, se você pegar no braço dele, não tá duro. Você pega na barriga dele, não tá dura. Não é uma paralisia física. É uma sensibilidade do campo energético não totalmente encaixado no corpo humano. Aí você fica com medo, dispara adrenalina, você encaixa e faz assim... Mas você não mexia antes por causa disso. Não é uma paralisia no corpo. É uma paralisia psíquica, bioenergética. Eu descobri isso quando tinha 16 anos. Então, aos 19, no Rio de Janeiro, eu comecei a dar palestras para contar essas experiências, porque eu sabia que tinham outros. Começou a juntar gente, Ricardo, gente. E, de repente, eu tinha uma multidão me escutando. Eu tinha facilidade de comunicação. Estava observando a literatura em geral dos chamados temas espirituais, mas sem prender minha mente. Eu sempre tive um pendor de abertura grande. Então eu comecei a explicar essas coisas e um monte de gente que tinha isso começou a chegar e perdeu o medo. Porque, é claro, dependendo para quem você conversa, um te diz que um espírito te agarrou, o outro foi o diabo que te agarrou, outro fala assim, fizeram uma magia para você, Maurício, para travar a tua vida. Então, não é isso que é a paralisia. E aí, esses anos todos eu venho falando sobre isso e é o tema que mais as pessoas temem quando a gente pergunta, é a tal da paralisia. Que a pessoa imagina, tipo assim, vão me enterrar vivo, eu não vou poder gritar. E não é uma paralisia física. Ela vai voltar ao normal, basta ela ficar tranquila. Mas ela se agita, a adrenalina sobe e ela fala, meu Deus, eu não quero dormir mais para não acordar paralisado. Então, eu comecei a dar palestra, eu tinha 19, comecei a ter esses fenômenos, eu tenho 15. Resultado, eu estou com 63 anos fazendo palestras e cursos sobre esses temas, essas décadas todas, falando sobre isso. E é claro, tem outras pessoas também esclarecendo, mas não são muitas como precisaria. Muitos que estão assistindo a gente agora estão identificando essa sensação. Eu também tinha uma sensação de dilatação. Eu não sabia que havia um campo energético, uma aura. Você acordou paralisado, a sua aura transborda a pele para fora e infla. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que aplica energia com as mãos, seja um reikiano, um passista na área espírita, na Igreja Católica, alguém que impõe a mão na carismática, pessoas que normalmente passam energia com as mãos, uma hora elas vão te falar assim, que estranho, eu estava passando energia para o Maurício, parece que minhas mãos ficaram grandes. Olha só, não é isso. O fluxo da energia passando pela mão dilata a aura das mãos. Vai dar uma sensação que as mãos ficaram grandes, mas as mãos não aumentaram. Mas a sensação é nítida. Ocorre que você deitado, Ricardo, vai dilatar a aura inteira. A sensação é que a pessoa se apavora. Se ela ficar quietinha, ela flutua por sobre o corpo, percebe o corpo de fora. O que isso acarreta para ela? Quebra a ideia de que ela é o corpo. Então ela percebe que ela existe independentemente do corpo. Isso pode acontecer numa saída do corpo normal durante o sono, um estado alterado, a meditação, a mediunidade e uma EQM, uma experiência de quase morte, por exemplo. Então, a sensação de você se perceber em outro nível fora da matéria, ela te obriga a pensar, se eu existo como uma consciência fora do corpo, quando morre o corpo, o que acontece com a consciência? Então, esbarra na questão da imortalidade da consciência que a pessoa está naturalmente questionando. Isso muda totalmente a maneira dela ver. Por exemplo, eu como jovem jogava no time da rua, ia à praia, namorava, ia a teatro, cinema, apaixonado por rock progressivo e hard rock, que eu sou até hoje, né? Sim. Então, dentro disso tudo, é claro, vai crescendo toda uma leva de adolescentes, com o tempo desencarna um por doença, o outro morreu com overdose. É assim, é toda uma geração. 3 viraram médico, 2 viraram policial, 2 morreram. É assim, e vai indo, como qualquer geração num bairro, né? Então, o que acontece? Durante essas saídas do corpo, Ricardo, eu comecei a ver alguns dos amigos que tinham desencarnado. Caramba. E eu percebi que eles estavam vivos em outro plano. E veja, eu não frequentava lugar nenhum, eu não tinha doutrina nenhuma para me dizer o que estava acontecendo. Eu estava tendo uma saída do corpo. E um erro que muita gente comete,
esse cara tá falando de saída do corpo, ele deve ser espírita, ou vai que ele mexe, gosta da Umbanda, ou ele é meio ocultista. As pessoas te rotulam Colocam rapidamente. caixinhas. E outra coisa, ainda chega alguém e fala assim, você que mexe com essas coisas, ou tipo assim, e você que tá metido com essas macumbarias, as pessoas rotulam por ignorância, tá? O ser humano tem um conjunto de experiências que, se não tiver explicação, ela fica muito confusa. Eu tinha um amigo católico, adolescente igual eu, e aí eu contei para ele que eu estava tendo essas experiências e estava comprando livros para tentar me entender. Cara, ele fez o sinal da cruz para mim e falou assim, Wagner, você é o meu melhor amigo. Eu não sabia que você mexia com bruxaria. Olha só como era aquela época. E lentamente ele foi se afastando de mim por preconceito religioso. Os anos se passaram e ele me procurou. Wagner, você que mexe com essas coisas, eu ando acordando e não consigo me mexer. Você que mexe com essas coisas, o que é isso? Aí eu falei, aquilo que você um dia se afastou de mim, que eu comecei a sentir. Esse rapaz até hoje estuda comigo, mora no Rio de Janeiro. Caramba. Porque ele continua católico, e eu falei para ele, continua católico, é a praia que você gosta de Nossa Senhora, continua, cara. Isso não é religião, isso é saída do corpo. Pode acontecer com qualquer um. Agora, segue a religião. Agora, não deixa a religião empacotar e tentar explicar tudo que rola com você. Porque o ser humano é muito mais do que ele imagina. E muitas experiências, as religiões clássicas, não só no Ocidente, no Oriente também, não explicam. Imagina, Ricardo, Maurício, você acorda paralisado. Tá, você não procurou isso, você acordou, uma sensação. No dia seguinte, você vai conversar com um religioso. Veja, ele não estudou aquilo para poder te explicar. Então ele vai falar assim, você não rezou, tem algo ruim te acontecendo. Pergunta um professor de yoga, daqui, mais radical. Ele vai falar, é o seu ego. Que ego? Eu deitei para dormir e acordei paralisado. Que ego é esse? Tem nada a ver com ego, é uma sensibilidade parapsíquica. Pergunta para o professor de parapsicologia, ele fala, isso é paranormal. Pergunta para o professor de yoga, ele fala, isso é Kundalini abrindo teus chakras. Cada um tem uma explicação. Pergunta para o espírita, ele fala que eu sou médium. Pergunta para um bandista, ele diz que o preto velho encostou. Pergunta para o materialista, ele diz que eu tô louco. Pergunta para o psiquiatra, ele me dá um Lexotan, mesma pergunta. E outra, você já notou? Sim. Todo mundo falou com você, mas quem é que explicou o que você tinha sentido? E o que é? Exatamente. A sensibilidade do ser humano, ela tem várias características que emergem espontaneamente, que é isso que era chamado outrora de paranormalidade. Hoje se usa um termo mais arejado por causa de picaretas variados que, usando o termo de paranormal, engana a população, prometendo um monte de coisa. Então, hoje, você fala assim, parapsiquismo, o conjunto parapsíquico de capacidades latentes. Repara só, a capacidade de pensar, ela é desenvolvida no ser humano. Então, por exemplo, vocês dois trabalham há tempo, são amigos há tempo. Pode ser que, de alguma forma, haja uma comunicação mental entre pessoas que estão muito ligadas. Ela não é reconhecida, mas às vezes um está pensando algo, o outro está pensando igual por uma linha telepática. Vai chegar um momento que, de repente, um está conversando com o outro mentalmente à distância. Telepatia. Chama-se telepatia. É uma faculdade hoje reconhecida, faculdade parapsíquica, a própria ciência reconhece. Mas isso já ocorre inconscientemente. Por exemplo, você está no elevador. Você está parado, o elevador, você pegou no primeiro, você vai para o quinto. O elevador parou no terceiro. Segundos antes da porta se abrir, você lembrou do Maurício, Ricardo. Abre a porta, é o Maurício, cara. Já aconteceu várias vezes. Segundos antes, lembra dele. Segundo depois, ele liga. Então, existem comunicações inconscientes. Todo mundo sente isso. O cético vai falar que elas são latentes. Em algumas pessoas, elas emergem. E, ao emergir, aquilo é normal. Mas, se ela não tiver explicação, ela vai esbarrar numa série de explicações de quem não estudou aquilo para poder explicar. Por exemplo, clarividência. A capacidade de você perceber algo. Então, por exemplo, para a gente enxergar um objeto, tem que haver uma fonte de fótons, de luz. A luz bate no objeto e reflete. Então, a luz está batendo em mim, vocês me veem, e eu estou vendo vocês, que a luz rebate em você. Os nossos olhos captam os impulsos luminosos, rebatido, e o nosso cérebro interpreta. A gente fala, estou vendo. Isso em latim é chamado videre, ou vidência, a capacidade de ver algo que a luz rebate. O que acontece, Ricardo? Você está de olhos fechados, de repente acende uma luz dentro da tua testa, cara, que não está vindo de fora, ela está vindo de dentro para
Se ela viesse de fora, explico, é incidência da luz. Ela está vindo de dentro. Você está no quarto escuro. Que luz é essa? E, de repente, essa luz emerge, você começa a ver imagens, sendo que seus olhos estão fechados. Então, isto é clarividência. Alguém fala, isso não será imaginação? Que imaginação? E essa luz que está brotando aqui, você fala, meu Deus, parece que acenderam uma câmera de neon dentro da minha mente, e aí você abre os olhos, não tem luz nenhuma. Então, isso é um sintoma parapsíquico de um dos chakras que está aqui, que é o chakra frontal. Então, eu comecei a mapear essas coisas e comecei a explicar dessa forma natural que vocês estão vendo, porque acontecia comigo. Não era algo que eu tinha lido num livro e depois procurado. Eu fui procurar os livros para entender o que já acontecia. E ainda acontece? E ainda acontece, claro. Eu estou vindo do Rio Grande do Sul, eu tive várias experiências lá. E como eu estava dando palestra e curso, eu chegava todo dia e contava para a turma. E um monte de gente tinha experiência similar. Então, a gente está falando de algo que ninguém conversa. Quando se começa a conversar, todo mundo começa a falar, isso aí já rolou. Meio tabu, acho que isso aqui né? Virou tabu. Um cara como eu, e tem outros também, e outras mulheres também legais, pessoas falando desses temas, isso é legal porque traz um pouco de humanidade. Veja, eu não estou falando de uma religião X ou Y, não estou falando de uma doutrina espiritual ou não, eu estou falando da sensibilidade humana que emerge. O que acontece é que cada doutrina interpreta de acordo com o parâmetro. O que eu proponho? Interpretar isso de forma natural. Tipo, você está sentindo isso? Tá, vamos estudar isso. Agora, fora disso, continua na religião que você gosta, continua no esporte que você gosta, sabe? O que uma coisa tem que anular a outra? Mas se você tem um valor doutrinário ou um pacote para jogar na pessoa, você está interessado em doutrinar. Então, veja, olha, Ricardo, eu vou te explicar, mas você tem que entender tais parâmetros assim. Já começou engessando. Eu, particularmente, nunca gostei disso, porque eu cresci numa família que minha mãe era muito religiosa e fanática e pai materialista, então eu não tinha com quem conversar. Então, já de per si, eu notava isso. Eu falei, eu não vou ser assim. Eu não vou ter... E aí, ao entrar nos estudos espirituais variados, eu notei que cada um puxava a brasa para sua sardinha. Quer dizer, você está num grupo espírita, a tendência é interpretar a moda espírita de Allan Kardec. É normal. Você está num grupo cristão, a tendência é interpretar segundo o cristianismo. Você está num grupo hindu, a tendência vai ser interpretar segundo o hinduísmo. Então, eu não queria interpretação de doutrina nenhuma, embora eu fosse em tudo quanto era lugar observar, mas estava com a mente aberta. E até hoje, essas décadas todas, a minha interpretação é universalista, espiritualista e aberta, porque eu vejo isso acontecer com todo mundo. Perfeito, perfeito, viu, Wagner? Agora, o que você diria para alguém que está lá em casa e pensa como eu, tá? Alguém que sempre foi doutrinado para estar dentro de uma caixa, tá? E que tem a seguinte palavra, medo. Então, quando eu... até estava falando aqui para o Wagner antes de começar a nossa live, que estou começando a me abrir para isso, né? Para querer entender um pouco mais dessa parte de espiritualidade um pouco mais profunda. Mas algo que me prende é o medo. Sim. De que a doutrina me passou que isso é coisa para não se mexer. Sim. Então, para a gente poder dar uma oportunidade para quem está lá em casa, para mim, para tantas outras pessoas que querem se abrir, independente da doutrina que elas seguem, né? Como se livrar desse medo? O medo é o que mais empata a evolução da pessoa. Por quê? Com medo você não dá o passo à frente. Ninguém com medo vai para frente. Você cria uma barreira cheia de coisas. E quais são os medos básicos que o ser humano tem? A gente, por exemplo, o medo do diabo, por exemplo, aqui no Ocidente. Tá só para pegar, porque no Oriente vão ter os medos das doutrinas deles. Certo. Medo do diabo, medo do velho do saco embaixo da cama. Isso é popular. E o maior erro de todos, no imaginário popular, nós criamos uma entidade para representar a morte, que é o grande medo. O que nós fizemos, Ricardo? Pegamos uma caveira, botamos uma mortalha, um capuz e uma foice na mão. Uhum. E aí agora eu falo assim, cuidado, Ricardo, lá vem ela. Como se fosse uma coisa que vai vir te buscar. E isso não existe. Porque para desencarnar ou morrer, não precisa de algo te buscar, basta nascer. Porque só morre o que está vivo. Eu costumo dizer que o maior ceifador que existe é o nascimento. Porque quem se submete a nascer um dia tem que ir. E isso não é doutrina, isso é natureza. Então, quando alguém toca num tema que esbarra na questão da morte, a pessoa gela. Porque no imaginário popular ela está toda carregada de medo. Não fala essas coisas. E
Então, são coisas colocadas como arquétipos de medo. Total. Medo da morte, medo de algo invisível te agarrar, medo de você se perder. São os medos naturais diante do desconhecido. Por isso que no passado, você tinha no Velho Egito, na Velha Grécia, por exemplo, as chamadas iniciações, onde as pessoas iam para dentro dos templos, já que a temática espiritual não era falada em aberto. Então as pessoas iam para dentro dos templos, onde pessoas iniciadas dentro daquela tradição abririam o caminho para ela vencer o medo, através de provas iniciáticas, estudos para testar. Então um dos testes antigos era deixar a pessoa num quarto escuro sem luz ali trancada, cara, para testar o medo dela. Aí no medo a nossa mente vai criando um monte de coisas e a gente sai correndo dali e não tinha nada. Por exemplo, o Maurício acorda de madrugada, entrou um besourinho voando, ele bateu na porta do armário. O besouro tem as asas bem duras, a carapaça da asa é dura. Ele bate, o Maurício acorda com o barulho assim, tleque, que é a batida dele. E aí o besouro cai no chão e faz tleque, tleque. O Maurício acorda apavorado, fala, meu Deus, tem algo aqui. Era um besouro, cara. Outra, no escurinho ele acende a luz, fala, tinha algo aqui. Aí ele acende a luz, porque pintou o medo desconhecido, ele acha que tem algo ali. Aí ele acende a luz e fala, ufa, não tem nada, vai, apaga a luz e dorme. Só que se tivesse algo invisível ali, acender a luz não tira o algo invisível. Sim. Mas a pessoa com medo não raciocina. Aí vai, cobre a cabeça. O que adianta cobrir a cabeça? O espírito atravessa tudo. Poxa, você está descrevendo eu quando criança. Então, mas a gente vai aprendendo isso enquanto criança. Nossos pais também aprenderam isso quando criança, os pais deles também. Então, não é nem por mal, é simplesmente condicionamento cultural. Então, a melhor maneira de quebrar o medo, principalmente para tornar o que é sobrenatural natural, é a leitura dos livros que tratam desses temas. Quando eu falo leitura, eu não estou dizendo leitura dessa área, estou falando leitura de conjunto para você ter uma visão larga e, na média, você se entender. E hoje, com a abertura que a gente tem da época que a gente está vivendo, comprar uma literatura que fale de algo espiritual em aberto é muito fácil. Você tem a literatura hindu, a literatura budista, a literatura espírita, a literatura ocultista, a literatura cristã, porque tem muitos cristãos de mente aberta que também falam de uma temática mais aberta. Agora, você vai ter ainda muita gente puxando o freio de mão e, no entanto, as sensações continuam acontecendo. Se não tiver uma explicação razoável, tem gente com medo de deitar para dormir, cara. Fala, e se eu dormir aquilo acontecer de novo? E aquilo nem sempre era ruim. É que na visão dela não tem explicação.